boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Quero aqui neste momento compartilhar uma palavra de Deus com você. Você que para aí um pouco do seu tempo, que você seja abençoado, que você seja abençoada, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. E se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você faça uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus. A palavra que estaremos meditando está no Evangelho que segundo Lucas escreveu, no capítulo 11, e no versículo 28, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Foi o que disse Jesus. Pois não adianta só ouvir, tem que colocar em prática. Não adianta só a gente ouvir. Se a gente quer ver os resultados, temos que colocar as palavras de Deus em prática. Há pessoas que neste momento são pessoas que elas ouviram a palavra de Deus, acreditaram, elas se arrependeram, mas elas ainda continuam vazias por dentro. Há pessoas que neste momento estão ouvindo agora, que ainda encontram-se vazias por dentro. É necessário o ser humano nascer da água e do Espírito, se ele quiser entrar no reino de Deus. Foi o que disse Jesus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, se uma pessoa quer entrar no reino de Deus, é necessário ela nascer da água e do Espírito, se arrepender e receber os perdões dos pecados e a presença de Deus dentro dela. Pois o Espírito Santo, quando ele entra dentro do ser humano, testifica-se de que esta pessoa agora é uma propriedade exclusiva de Deus. E como diz a palavra do Senhor lá em 1 João, no capítulo 5, e no versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, Deus o protege e o maligno não toca. Aquele que é nascido de Deus, o Senhor o guarda e o maligno não toca. Porque no mundo espiritual, quando o adversário vem, ele vê que aquela pessoa dentro dela tem a presença de Deus habitando dentro dela. Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 11, versículo 24, que quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e se não encontra, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, encontra varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Você vê que quando uma pessoa ela é liberta, as coisas ruins saem da vida dela. E esse espírito ele começa a vagar. E ele diz, quando não acha lugar, ele volta para ver como é que está aquela pessoa. E se ele ainda encontra aquela pessoa
vazia por dentro, ele vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele e vem e entra na vida dessa pessoa novamente. E o estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Foi o que disse Jesus. Para você ver a dimensão das coisas que acontecem quando a pessoa continua vazia. A Bíblia diz que o nosso adversário fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar, ou seja, procurando uma oportunidade, uma brecha para entrar. Então, meu querido, minha querida, você que ouve neste momento a palavra de Deus, tome cuidado se você ainda está vazio, se você ainda não se preencheu com as coisas de Deus dentro de você, com o Espírito Santo. Porque é como disse Jesus, e essa pessoa que se encontra vazia, enfeitada, ou seja, toda arrumada, mas está vazia. Aquelas coisas vêm olhar novamente como é que ela está, o estado dessa pessoa, se encontra vazia, vai e chama outros 7 espíritos piores, e o estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Para você ver a gravidade, e você diz, irmão, e o que eu devo fazer? A palavra do Senhor diz, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Então busque o Senhor de todo o coração. Não queira ser só um ouvinte, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ouve hoje e amanhã esquece. Mas seja um ouvinte praticante, aquele que ouve e coloca em prática. Não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer desse jeito. A palavra está me ensinando a fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Eu estou colocando em prática. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. E aquele que bate, a porta se abre. Então, meu querido, minha querida, como diz ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. A palavra diz aqui, achegai-vos a Deus, se aproxime de Deus, e Ele se aproximará de você. Aleluia. Então busque o Senhor. Não queira ser só um ouvinte que ouve, entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas seja um ouvinte praticante. Se você quiser ser feliz, como disse Jesus, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Então ouça e coloque em prática, e você verá os resultados na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Assim eu deixo aqui esta palavra nesta noite. Fique com esta palavra no seu coração. Medite nela, dia e noite, e não continue vazio, mas se preencha com as coisas do reino de Deus. E a sua vida será transformada por inteiro e por completo. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.